Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar nossa aula número 60 na disciplina de matemática. Antes, então, sempre com o seu material, seu caderno, seu lápis e borracha, para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula, certo? Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre medidas. Nós falamos sobre medida de massa, medida de capacidade e hoje nós vamos falar sobre medidas de tempo. O tempo a gente também mede, não é mesmo? Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esse tipo de medida, que é quando então nós medimos o tempo em horas e minutos, ok? Os objetivos da nossa aula: ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios analógicos e digitais. Ler horas em relógios digitais e analógicos e reconhecer a relação de horas, minutos e segundos, ok? Então, ali nos nossos objetivos, a gente já entendeu, então, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relógio, que é um instrumento muito importante na medida do tempo. Então, vamos lá. Medir o tempo sempre foi algo importante. As medidas de tempo surgiram para ajudar a organizar algumas necessidades dos seres humanos, como o tempo de colheita, por exemplo. Então, lá antigamente, saber o tempo de colheita era algo muito importante. Hoje em dia, nós medimos o tempo, o tempo que eu fico na escola, por exemplo, o tempo que eu demoro para tomar banho, o tempo que eu levo para chegar a um determinado lugar, o tempo que vai demorar um filme, por exemplo. Então, a gente está sempre utilizando esse tempo, essas medidas de tempo. Quanto tempo demora, quanto tempo leva, quanto tempo eu demorei, certo? Quanto tempo precisa, por exemplo, para assar um bolo, Quanto tempo eu vou precisar? Como eu vou medir esse tempo, certo? Então, são atividades que a gente está sempre realizando no nosso dia a dia e que nós precisamos, então, dessa medida de tempo. No início, o Sol era a principal referência para controlar o tempo. Os primeiros relógios usavam o Sol para marcar o tempo. Mas, como sabemos, não temos sol à noite e também nós temos dias que não tem sol. E o que então acabava dificultando o controle de sempre saber as horas. Então, a gente sabia as horas, quando eram dias de sol. Mas se era um dia de chuva, por exemplo, um dia nublado ou à noite, aí a gente já não conseguia essa medida. Então, como que funcionava esse relógio? Ele funcionava através da sombra, certo? Então, a hora era marcada aqui, era aonde a sombra marcava, certo? Então, essa parte aqui ficava, todo ele ficava exposto ao sol, e aí, conforme o sol batia aqui no gnomon, que é o nome desse instrumento, dessa parte, era então marcada a hora, que, por exemplo, está marcando as 4 horas da tarde. Aqui, se a gente olhar, então, as horas noturnas, então, à noite, a gente nem tinha no relógio, porque eram horas que não conseguiam ser marcadas, porque nós não tínhamos o sol, certo? Então, esse aqui é um exemplo de relógio solar, que foi então o primeiro tipo de relógio inventado para marcar as horas. Atualmente, medir o tempo ainda é muito importante, Então, parece que cada vez é mais importante a gente saber o tempo. Quanto tempo vai demorar, que horas são, o que eu preciso fazer em determinado horário. Mas aí, com o avanço das invenções e da tecnologia, surgiram relógios que marcam a hora a qualquer momento, seja de dia, de noite, de madrugada, com sol, sem sol. Eles sempre conseguem marcar a hora, os minutos. A gente sempre consegue saber que horas são. Existem, então, relógios analógicos. Relógios analógicos são os que a gente tem ponteiros, ok? E os digitais, que, então, são os que mostram o horário dessa forma. Os relógios analógicos, eles possuem molas, engrenagens e eixos. Então, dentro dele ali tem uma pequena maquininha que faz todo ele funcionar e marcar as horas para a gente. Os relógios digitais, então, eles usam uma
bateria para funcionar. Nós temos aparelhos com relógios digitais, o micro-ondas mostra as horas, o celular mostra as horas. Então, além de alguns aparelhos que já têm uma finalidade, eles ainda também mostram as horas. E aí nós temos nesses aparelhos o relógio digital. No nosso cotidiano, nós temos várias unidades de medida de tempo. O dia, a semana, o mês, o ano, mas o principal é a hora, né? A hora que eu vou acordar, a hora que eu vou almoçar, a hora que eu vou tomar banho, a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou jogar bola. Enfim, a gente está sempre ali controlando o tempo para a gente fazer as nossas atividades, certo? Então, um dia, ele tem 24 horas. Então, um dia tem, né, a duração de 24 horas. Uma hora, ela tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, para que eu tenha um minuto, eu preciso que passem 60 segundos. Para que eu tenha uma hora, eu preciso que passem 60 minutos. E para que eu tenha um dia, eu preciso que passem 24 horas, ok? Então, a hora é usada para medir períodos de tempo grandes, como filme, uma viagem, o tempo da aula, certo? Então, a gente utiliza a hora quando a gente precisa medir uma atividade que dura mais tempo. O minuto ele é usado para períodos de tempo menores. Uma música, uma aula, o tempo de chegar à escola, por exemplo, o tempo que eu vou esperar alguém chegar. Então, geralmente, a gente vai utilizar os minutos. Os segundos, eles são menores que os minutos. Então, eles são usados para medir atividades mais rápidas, como, por exemplo, o tempo de lavar as mãos, uma propaganda na televisão. Então, os segundos, eles passam bem rapidamente. Então, para eu medir algo em segundos, tem que ser uma atividade bem rápida, certo? Mas e como saber as horas usando o relógio? Então, como que eu vou conseguir identificar utilizando o relógio? Se eu vou utilizar um relógio digital, é fácil. Ele já mostra a hora exata ali. Mas os relógios analógicos, que são os relógios com ponteiros, não. A gente precisa de um pouquinho mais de conhecimento, às vezes, para conseguir identificar o horário. Então, nós vamos ver lá. Nos relógios, nós podemos ver a marcação das horas e dos minutos. Em alguns modelos, nós vemos dos segundos também. Então, por exemplo, esse que a prof trouxe aqui para aula, a gente tem também dos segundos, certo? Nós temos 3 ponteiros, horas, minutos e segundos. Alguns relógios analógicos, a gente não vai ter o ponteiro dos segundos. Observe que o ponteiro dos segundos, ele não para. Ele está sempre, né? Por quê? Porque os segundos, eles passam mais rápido. Então, ele nunca para, né? Se a gente observar o relógio com o ponteiro dos segundos, ele está sempre se movimentando. Enquanto o ponteiro do minuto e da hora, eles se movimentam também, mas eles se movimentam um pouquinho mais devagar, né? O ponteiro dos minutos um pouquinho mais e o das horas mais devagar ainda, certo? Porque eles demoram mais tempo, eles precisam de mais tempo para dar a volta em todo o relógio, ok? Então, os relógios digitais, como a Prof falou anteriormente, é mais fácil, né? Porque eles já mostram a hora exata, qual horas são. Então, aqui nós temos o meio-dia, as 12 horas. Aqui são 21 horas, 21 minutos e 37 segundos. Então, ali nós temos horas, minutos e segundos. Aqui, então, tá marcando que são 7h30 ou 7h30. Por que 7h30? Porque 60 minutos são uma hora. Então, 30 é metade da hora, é meia hora. Então, às vezes a gente pergunta, que horas são? 7h30. Então, são 7h30. Passou metade de uma hora, ok? E ali no outro, no amarelinho, então, são 5 horas e 38 minutos. Então, nos relógios digitais, a gente tem mais facilidade para identificar que horas são. Ah, mas aqui são 7h30 da manhã ou da noite. Aí a gente já tem um pouquinho mais de noção do tempo, né? Se é de manhã, se é dia, são 7h30 da manhã. Se é noite, então são 7h30 da noite, ok? Muitos relógios, como os analógicos, eles vão até o número 12. Mas nós temos 24 horas, então 12 é metade. Então, quando ele chega na metade do dia, ele chega no 12 novamente e dá mais uma volta para finalizar, né, o dia. Então, quando nós temos os analógicos ou também os digitais que mostram até o 12, aí a gente vai utilizar um pouco os nossos conhecimentos
de noção de tempo, de noção de dia, se é de manhã, de tarde ou de noite. Aí eu vou saber, são 3 da tarde ou 3 da manhã, certo? Nos relógios analógicos, então, eles utilizam ponteiros para indicar a hora. O ponteiro menor, então, ele sempre vai ter 3 tipos de ponteiro se ele tem o ponteiro dos segundos. O ponteiro menor indica as horas. O maior indica os minutos. E aí, quando tem um ponteirinho mais fino, ele indica os segundos. Isso é igual em todos os relógios, ok? É padrão. Então, todo relógio analógico, relógio de ponteiro, o ponteiro pequeno vai ser das horas, o grande será dos minutos e o mais fininho, ele também é grande, mas ele é mais fino, vai ser dos segundos, sempre. Pode ser um relógio de parede como esse, pode ser um relógio de pulso ou um relógio que a gente deixa na mesinha. Se ele for de ponteiro, sempre vai ser assim. O pequeno para as horas, o grande para os minutos e o fino para os segundos, ok? Então, para saber as horas no relógio analógico, nós devemos olhar, então, qual número o ponteiro pequeno está indicando. Então, aqui, por exemplo, o ponteiro pequeno, ele está entre o 10 e o 11. Então, que horas são? São 10 ou são 11? Ele sempre é a hora que vem antes, ok? Se ele ainda não chegou no 11, não são 11 horas, ok? Ele só vai ser 11 horas quando ele passar do número 11, certo? Então, aqui eu sei que são 10 horas e ele está entre o 7 e o 8. Então, são 10 horas e 47 minutos, certo? Mas aqui não está mostrando 47. A gente já vai ver por quê e já vai aprender como que eu descobri que aqui estava no 47, ok? Mas então, para a gente saber os minutos, como a prof falou, a gente precisa de um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque os minutos a gente conta de 5 em 5. Quando o ponteiro pequeno, ele mostra as horas, deixa o prof voltar aqui para ficar bem certinho. Aqui, por exemplo, 11 horas. O ponteiro pequeno, ele vai indicar o horário, então são 11 horas, ok? Ele está no 11. Então, vai ser 11h10, 11h20 e assim por diante. Para os minutos, nós não temos, ok? Nós continuamos tendo apenas os números das horas. Então, como que eu sei que aqui, por exemplo, deixa a prof adiantar um pouquinho, eu não vou dizer que são 10 e 1, e sim 10 e 5. Para os minutos, cada intervalinho entre os números valem 5 minutos, ok? Então, aí a gente vai contar de 5 em 5. Então, aqui, se está no 11, são 11 horas, e está no 1, então são 11 e 5, ok? Porque do 12 até o 1 passaram-se 5 minutos, ok? Nós vamos ver um pouquinho melhor. Então, aqui, ó, observe então nesse relógio aqui, nesse desenho, o círculo azul. Ele mostra então os minutos, mas a gente não tem relógios assim, certo? É difícil a gente encontrar um relógio assim que mostra exatamente os minutos. Mas aqui então, o 12, quando o ponteiro, o vermelho, é sobre o ponteiro das horas, ok? O azul é o ponteiro dos minutos. Então aqui, se o ponteiro vermelho está aqui, são 12. Ou então a gente diz meio-dia ou meia-noite. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 horas. Parte vermelha, ok? No azul, então, nós temos dos minutos. Quando o ponteiro do minuto ele está no 12, então nós temos o que a gente chama de hora exata. São 3 horas, são 2 horas, ela ainda não passou nenhum minuto. Então, o ponteiro dos minutos ele vai estar retinho aqui no 12, ok? Se ele está, por exemplo, lá no número 3, são 15 minutos. Nós vamos contar de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e aí zera novamente os minutos quando chega no 12, porque deu 60 minutos, então deu 1 hora, certo? Como que eu vou facilitar? Nós já estudamos a multiplicação do 5, lembram? Então, aqui para a gente estudar as horas, se eu souber a tabuada do 5 vai ajudar bastante. Por quê? Porque quanto é, por exemplo, digamos que o ponteiro dos minutos esteja aqui no 4. Para eu saber quantos minutos, então quanto é 4 vezes 5? É 20. Então, são 20 minutos. Então, ajuda bastante. Se você já tem esse conhecimento da tabuada do 5, vai te ajudar bastante.
Se não, você pode contar de 5 em 5, então fazer 5, 10, 15, 20, 25, até encontrar aonde o ponteiro está, certo? Pode fazer dessa maneira também. Mas se você já tiver esse domínio da tabuada do 5, você vai ver que é ainda mais fácil. Então aqui, né, como a prof falou, a tabuada do 5 ela nos ajuda a identificar os minutos, já que é contado de 5 em 5. Então, para eu não precisar fazer 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, até encontrar os minutos, eu posso, então, simplificar usando a tabuada, como a gente aprendeu lá nas nossas aulas de multiplicação. Então, aqui nós temos alguns exemplos de horas, então, para eu identificar as horas. Então, aqui, o ponteiro pequeno está no 5, então, são 5 horas. O ponteiro grande está no 3, então, 3 vezes 5, 15. Ah, prof, mas eu não sei a tabuada, então a gente conta de 5 em 5. 5, 10, 15. 5 e 15. Aqui, então, nós temos o ponteiro pequeno no 1, o grande no 4. Então, são 1 hora e 20 minutos, ok? Aqui no terceiro, nós temos no 2 e no 6. Mas, prof, não está bem no 2, está entre o 2 e o 6. Por que que isso acontece? Porque enquanto o ponteiro dos minutos está passando, o ponteiro das horas ele lentamente vai mudando também, até ele chegar no próximo número que vai ser o próximo a hora, certo? Então, em alguns momentos ele vai estar ali no meio do caminho, mas a gente sempre vai contar o número de antes. Ele não chegou no 3 ainda, então não são 3 horas ainda, ainda são 2 horas. Ele só vai passar a ser 3 horas ali no exemplo depois que ele passar do número 3, ok? Então, a gente sempre vai contar o número que está antes. Aqui no outro, então, são 4 horas e 10 minutos. Está no 2, 5, 10, 10 minutos, ou 2 vezes 5 igual a 10 também. Aqui, então, são 12 e 5, ou se for, né, de dia, meio-dia e 5 eu também posso falar, porque é metade do dia. Se alguém falar meio-dia para vocês, porque são 12 horas. Aqui, então, são 3 horas exatas. Por quê? Porque o ponteiro pequeno está no 3, então são 3 horas. O dos minutos está no 12, então ele chegou ao final da contagem dos minutos, ele vai começar uma nova contagem. Então, eu não vou colocar 3 horas e 60 minutos, ok? 2 horas e 60 minutos. Eu vou colocar 3 horas, ok? Aqui, então, são 8 horas, que está no pequeno, e 25, porque o ponteiro dos minutos está no 5. Então, posso contar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou fazer 5 vezes 5, que é igual a 25. E lá no último, então, nós temos que são 6 horas, ele passou um pouquinho do 6, mas ele não chegou no 7, ele só vai chegar no 7 quando o ponteiro dos minutos estiver aqui no 12, certo? Então, ainda são 6 horas, e o ponteiro dos minutos está no 9. Então, 5 vezes 9, 45. Não sei a tabuada? Conto de 5 em 5, não tem problema nenhum, porque eu vou encontrar da mesma forma, ok? Vamos observar aqui um pouquinho no relógio que a prof trouxe. Então, aqui, voltando, para a gente entender bem certinho, para a gente observar os ponteiros. Então, aqui o ponteiro das horas, que é o ponteiro pequeno, ele está mostrando para o número 11. Então, são 11 horas. O ponteiro dos minutos, ele está aqui no 12, então são 11 horas apenas, ele não passou para nenhum minuto, certo? Observe que o ponteiro do segundo está sempre se movimentando, né? Porque o segundo ele passa muito rápido, então ele está sempre em movimento. Conforme, agora observem bem aqui, conforme os minutos vão passando, o ponteiro das horas ele se movimenta também, certo? A hora vai passando. Por quê? Até o ponteiro dos minutos dar toda a volta, ele precisa ter chegado no próximo número, na próxima hora. Então, por isso que ele não fica lá paradinho na hora, certo? Ele está se movimentando porque conforme os minutos vão passando, ele vai se aproximando, né? Ele vai chegando mais perto da próxima hora, certo? Então, aqui ele chegou às 12 horas, ou meio-dia, ou meia-noite, né? Se for noite, vai ser meia-noite, certo? E aí, novamente, ele continua se movimentando. Então, aqui, por exemplo, eu estou com o ponteiro das horas entre o 12 e o 1, mas
Ele não chegou no 1 ainda, então ainda são 12 horas. O ponteiro dos minutos está aqui no 4. Então, 4, posso contar 5, 10, 15, 20. Então, são 12 e 20. Ou eu posso fazer, então, como aqui está no 4, fazer 4 vezes 5, que é 20 também. Ok? Vamos adiantar mais um pouquinho. Aqui, então, por exemplo, o ponteiro das horas está lá no 12, né? Está entre o 12 e o 1, mas não chegou no 1, então ainda são 12. E o ponteiro dos minutos está aqui no 7. Posso contar, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, são 12 e 35. Mas eu já sei a tabuada do 7, prof. Então, vou usar a tabuada do 7, não, desculpa, do 5. Então, eu vou utilizar a multiplicação por 5. Então, 7 vezes 5 é 35 também. Então, eu chego no mesmo resultado dos minutos. Eu posso vir de 5 em 5 ou eu posso utilizar a multiplicação por 5. Aí, prof, mas está entre o 7, aqui, entre o 8 e o 9. Como que eu vou saber? Aí a gente vai pelo aproximado. Se estivesse no 8, ia estar no 40 minutos. Se estivesse no 9, ia estar em 45. Então, está entre 40 e 45. Então, posso dizer, por exemplo, que são 12 e 47, 12 e 48. Então, é ali aproximado, porque está entre um e o outro, ok? Então, usar as medidas de tempo com as horas e os minutos nos ajuda a organizar nosso cotidiano e a saber quanto tempo temos, então, para cada uma das nossas atividades. Então, às vezes, né, a gente não percebe, mas agora, se você, ao longo do seu dia, prestar atenção, a gente vai ver. A gente tem a hora que começa a estudar, a hora que chega na escola, a hora que termina, ou a hora que termina a aula, a hora que almoça, ou se vai à aula à tarde, a hora que tem que ir, a hora que tem que voltar. Se faz alguma outra atividade, um curso, algum esporte, tem um horário para ir, né? Então, muitas atividades, se eu vou ao médico, enfim, eu tenho um horário para chegar, né? Uma hora marcada. Para quê? Para que a gente tenha uma organização, não ir todo mundo no mesmo momento, assim, cada um tem o seu momento, né? O seu horário. Então, as horas, os minutos, o uso do relógio é para facilitar, para organizar, né, o nosso dia. Até que horas eu preciso, né, eu tenho que trabalhar, que horas eu começo, quanto tempo eu vou deixar aquele bolo no forno, será que eu vou deixar 2 horas? Não, né, vai queimar. Então, eu tenho que controlar o tempo também. Então, esse controle, essa unidade, né, as unidades de medida do tempo, elas são muito importantes. Então, é bom a gente conhecer também. Se você, né, já tem os relógios digitais, relógio de pulso, enfim, no micro-ondas, como a prof falou, é mais fácil, realmente é bem mais fácil. Mas se acostume, treine a usar o relógio analógico também, porque nem sempre a gente vai ter o relógio digital à disposição, certo? Então é bom a gente ter esse conhecimento e aprender sobre isso também. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender. Se ficou alguma dúvida, gente, volte os nossos slides, assistam nossa aula novamente, treinem aí no relógio de casa, né? Peçam para alguém mostrar os horários para vocês e ver se vocês conseguem já identificar que horas são. Se vocês já sabem, ótimo, melhor ainda. Mas se você ainda não sabe, vai treinando que logo, logo, quando você ver, você já vai conseguir identificar os horários em qualquer relógio que você encontrar por aí, ok? Muito bem, pessoal, então nossa aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida vocês já sabem, né? Estudem um pouco mais que com certeza vocês vão conseguir entender. E depois, não se esqueçam de caprichar lá na nossa atividade da plataforma, ok? E vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!